Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a essa aula sobre os 7 passos para você fazer um bolo esculpido perfeito. Eu sou a Lidiane Kerley, do canal Confeitaria Refinada, e nessa aula eu quero elevar o seu nível de confeitaria. Eu quero que você pule todos os desastres possíveis e vá direto ao ponto, tá? Então fique bem atenta, preste bem atenção a todas as dicas. Eu vou ter o maior prazer em contar tudo para você, abrir a minha caixinha de segredos, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma aula super especial. Vamos lá para os 7 passos para fazer um bolo esculpido perfeito, né? Eu vou primeiro ensinar para vocês a massa correta, né? Eu vou falar um pouco, né, sobre a massa, a proporção certa de massa e recheio e calda, que é diferente de um bolo tradicional. Eu vou mostrar para você também, vou falar um pouco sobre a estrutura do bolo. Para cada bolo muda a estrutura, né? Você precisa saber o conceito de estruturação de bolos para você conseguir fazer qualquer bolo, tá? A gente vai falar também sobre a execução, né? Como transformar uma imagem em um bolo, né? Qualquer imagem da sua vida você pode transformar em um bolo. No quarto passo, a gente vai fazer um bolo esculpido, né? A gente vai fazer um bolo simples, mas que você vai entender como que funciona, né? A maneira de esculpir um bolo, tá? No quinto passo, eu vou falar sobre o transporte, né? Que você pode fazer o seu transporte, você pode levar o seu bolo pronto para a casa do cliente, ou você pode finalizar na festa, né? Tem bolos que você precisa realmente finalizar durante a festa, né? Durante não, antes, né, de começar a festa, chegando um tempinho antes para você poder finalizar. O sexto passo será a formação de preço, como transformar um bolo em um negócio, né? E o sétimo passo é como vender o seu bolo, tá? Bom, então vamos começar a nossa aula. Eu espero que você aproveite cada momento, tá? Que você preste bastante atenção, porque esse pode ser uma grande mudança na sua vida, assim como foi para mim, tá? E vai ser uma grande aventura e eu quero que você fique, ó, coladinho comigo, tá bom? Vamos lá? Bom, o primeiro passo que a gente precisa saber é sobre a massa, tá? Ela precisa ser uma massa densa para que a gente possa cortar ela com facilidade, mas precisa ser uma massa saborosa, tá? Precisa ser uma massa gostosa. Não pode ser uma massa dura, uma massa seca, não pode ser uma massa embatumada, solada, nada disso. Precisa ser uma massa densa, porém muito saborosa, úmida, para que a gente não precise nem utilizar a calda. Em algumas modelagens, em algumas estruturas de bolo, a gente pode utilizar a calda. Em outras, a gente não pode, tá? Por isso que a gente prefere usar uma massa que seja mais úmida. Porque se a massa for úmida, eu não preciso nem usar calda, tá? Então, não precisa você correr o risco do seu bolo ficar desmoronando porque está com excesso de calda. Se você tiver uma massa super úmida, tá? Gostosa, você não precisa nem usar tanto recheio. Se a sua massa já contiver cargas, né? Ela pode ser saborizada, você pode usar vários fatores para deixar essa sua massa mais gostosa, tá? O recheio. Aqui eu tenho um recheio. Para bolo esculpido, eu não posso fazer as mesmas grossuras de recheio que eu faria num bolo normal. Eu preciso deixar esse bolo com mais camadas, eu preciso fatiar ele em mais camadas e fazer mais camadas de recheio fininho, tá? Essas camadas de recheio fininho também vai trazer umidade para o meu bolo, tá? Então é importante que você não faça camadas de recheio muito grossas, tá? Tem que ser camadas fininhas, tá bom? Para que você tenha sucesso no seu bolo, tá bom? Ó, e o ponto do recheio, ele também é diferente. Ele tem que ser um ponto, ó, mais macio, tá? Ó. Não é nem o ponto de bico, é um ponto antes do ponto de bico, tá? Ele tem que ser, ó, mais macio, tá? Ó. Eu faço a pontinha e a pontinha, ela cai, tá? Então, precisa ser nesse ponto aqui. Por quê? Porque você precisa conseguir espalhar essa camada de recheio bem fininha. E se o seu recheio estiver bem grosso, estiver bem denso, você não vai conseguir fazer camadas finas, tá? Então, precisa ser um recheio que tenha uma textura mais cremosa, tá bom? Sobre a calda,
Eu estou utilizando aqui uma calda de açúcar com água, tá? E uma essência de baunilha. Eu preciso usar essa calda, se eu for utilizar a calda no meu bolo, eu preciso utilizar essa calda fervida, tá? Para quê? Para que o meu bolo não azede, porque um bolo esculpido a gente precisa fazer com mais antecedência. E se eu utilizar uma calda de leite condensado, por exemplo, pode ser que o meu bolo azede antes do tempo de entregar para o meu cliente, tá? Então eu tenho que ter cuidado no tipo de calda que eu vou utilizar. Olha só, a gente ainda está no primeiro passo e eu já falei de várias coisas que vão mudar totalmente o final do seu bolo, né? Porque ele pode dar muito certo ou ele pode dar muito errado se você errar na massa, no recheio ou na calda. E olha que a gente nem falou sobre estrutura, sobre nada disso, né? Foram só esses 3 passos e já são bem importantes, né? Então eu vou cortar aqui para você ver, eu vou cortar esse bolinho, vou rechear, para que você possa ver na prática como é que é colocado esse recheio, tá? Ó, eu tô utilizando esse cortador aqui de camadas, tá? E eu vou ver aqui se ele está numa altura boa. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, tá? Então eu regulo ele aqui. Tá? Então eu vou posicionar aqui o meu cortador, tá? Ó, e eu venho cortando o meu bolo, tá? Vou fazer aqui na lateral que fica mais fácil para mim, tá? Ó, com esse cortador eu consigo camadas retas, tá? Então, ó, eu venho cortando aqui. Eu poderia até fazer uma camada mais fina, tá? Se eu quisesse pôr mais recheio para o meu cliente. Mas como é só uma aula demonstrativa, então eu vou fazer só apenas com 2 camadas de recheio, tá? Ó. Então eu tiro, ó, eu tenho a minha massa aqui, é uma massa densa, porém é uma massa muito saborosa, tá? É uma massa que eu vou conseguir cortar ela, esculpir com facilidade, tá? Então eu preciso que você tenha uma massa bem densa e saborosa, tá? Nada de massa dura, tá bom? Ó, se eu for molhar o meu bolo, eu tenho que ter um pouco de delicadeza na hora de utilizar a calda, para eu não utilizar demais e acabar danificando a estrutura do meu bolo, tá? Então, ó, eu vou umedecer aqui o meu bolo. Esse bolo que eu vou fazer hoje aqui na aula é um bolo que me permite regar um pouquinho mais, tá? No caso de eu fazer um bolo esculpido de muitas formas, eu não poderia nem regar esse tanto, tá? Mas esse bolinho aqui me permite fazer isso. Então, ó, eu tenho aqui o meu recheio, tá? Ó, tá vendo que com o meu recheio mais fininho, eu consigo espalhar com mais facilidade. E eu preciso de camadas fininhas, tá? Então, eu vou espalhando aqui. Ó, prontinho, já espalhei, tá? E eu vou colocar a outra camada, só que antes eu vou cortar mais uma vez. Ó, cortei, vou pegar essa camadinha aqui de baixo. Vou molhar mais uma vez, ó. Todo o mesmo processo agora eu vou fazer, tá? Se você quiser uma quantidade maior de recheio, é só você fazer o seu bolo mais fininho, tá? Fazer mais camadinhas de massa, né? Ó, vou pegar uma faquinha aqui, porque como a massa tá bem úmida, então às vezes fica um pouco difícil de espalhar o recheio. Mas é só pegar uma faquinha para ajudar. Para você espalhar também com mais facilidade, você pode molhar a sua colher, tá? Na água. Ou na mesma calda que você está utilizando no seu bolo. E aí, ó, você vai conseguir espalhar com maior facilidade, tá bom? Se caso estiver grudando um pouquinho na sua massa, tá? E aí eu venho com a parte de cima aqui, ó, e coloco no meu bolinho, tá? Lembrando que se você quer um bolo mais recheado, é só você cortar em mais camadinhas de bolo, tá? Então esse é o nosso primeiro passo dos 7 passos para fazer um bolo esculpido perfeito, onde você viu massa, recheio e calda, as proporções certas e como que deve ser essa massa, como que deve ser esse recheio e como que deve ser essa calda, para você sim conseguir dar o primeiro passo para poder fazer o seu bolo esculpido, tá? Espero que você tenha gostado. A gente vai agora para o segundo passo.
Bom, e agora nós vamos dar início ao nosso segundo passo, que a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, né? Como que eu faço para estruturar os meus bolos esculpidos, como que eu faço para deixar ele de andar, para deixar ele alto, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui uma barra roscada, você vai encontrar essa barra roscada em lojas de material, que vende material de construção. Você só precisa higienizar muito bem antes de você começar a utilizar, tá? Tanto a barra roscada, quanto as porcas, arruelas, tudo tem que estar muito limpo, tá? Então, ó, aqui eu vou supor que é uma tábua de madeira, tá? Eu fiz um furo no meio, é esse furo que você vai precisar utilizar. E eu vou encaixar a minha barra roscada nesse furo, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou colocar primeiro aqui uma porca, tá, ó, para que eu não precise rosquear ela todinha por cima, tá? Então, eu primeiro coloco ela aqui por baixo, vou dando uma rosqueada, ó, tá? Coloco agora a arruela, tá? Passo na minha tábua, ó, tá vendo? Saiu aqui embaixo, certo? Então, agora eu coloco mais uma arruela e mais uma porca, tá? Ó. Vou colocar aqui para que você possa ver. E eu aperto muito bem isso aqui para que fique fixo, tá? Para que fique firme, tá? Ó. Então, eu já tenho a minha primeira base. A mesma coisa você vai fazer nos outros andares, se você quiser colocar mais andares, tá? Ó. Então, eu vou encaixar esse aqui. Aqui eu coloquei sem a arruela, sem a porca, só para demonstrar, tá? Mas lembrando que se você for fazer, você vai primeiro colocar aqui a porca, a arruela, a tábua, depois mais uma arruela e uma outra porca, tá? Ó. Então, assim você consegue estruturar seus bolos de andares, tá? Seus bolos esculpidos, de uma maneira segura, que ele não caia. Nada de usar palitinho, tá? Pelo amor de Deus, vamos usar agora uma estrutura forte, que vai deixar o meu bolo em pé, sustentado durante a festa inteira. Depois da festa, eu não vou ter perigo de que ele desmorone e nem que ele caia, tá bom? Esse foi o nosso segundo passo, eu espero que você tenha gostado. E a gente vai agora para o terceiro passo. Bom, e agora é nosso terceiro passo, tá? Que a gente vai aprender como transformar um desenho em um bolo. Você vai poder transformar qualquer tipo de desenho em bolos, tá? Basta só você entender como que é feita toda a estrutura do seu bolo, do seu desenho escolhido, tá bom? Ó, bom, aqui eu tenho uma foto que eu imprimi da internet para que eu possa usar de exemplo, né, para demonstrar isso aqui para você. Aqui eu preciso entender, eu tô vendo esse bolo e eu preciso entender a altura que ele tem, tá? Então, eu logo sei que um bolo com essa altura, eu não vou poder fazer ele sem estrutura, né? Eu preciso estruturar esse bolo, tá? Então, ó, aqui eu vou ter a minha tábua, né? Aqui eu vou ter a minha tábua de base. Eu entendo que aqui, ó, é o comprimento do meu bolo, onde eu vou ter a minha barra roscada, certo? E agora eu preciso saber que aqui no meio precisa passar uma outra tábua para que possa me dar sustentação, tá? Para que eu possa conseguir colocar toda essa quantidade de massa e essa aqui em cima da minha tábua. E que o meu bolo ele vai ficar reto, sem ficar achatando, desmontando, desmoronando. Se eu só coloco massa em cima de massa, em cima de massa, em cima de massa, esse bolo provavelmente vai desmoronar, tá? Então, eu preciso colocar aqui no meio uma sustentação, tá? Aqui eu vou ter colocado uma arruela e uma porca, né, ó? Outra arruela e outra porca, certo, ó? Tá? Então, aqui eu tenho a estrutura. Com base nisso, eu consigo transformar qualquer desenho em um bolo de qualquer formato, tá? Aqui, utilizando uma massa esculpida, vai ser fácil para mim esculpir esse bolo aqui e deixar ele na forma arredondada que ele tem aqui e que ele tem aqui, tá? Ó, e aqui é a parte de decoração que a gente vai fazer, né, com pasta americana e CMC, para poder fazer todos os detalhes e que eles fiquem perfeitos igual ao desenho. Outra coisa super importante é
todo o tempo que você estiver trabalhando no seu bolo, você precisa ter o seu desenho do seu lado, para que você consiga enxergar com mais precisão todos os detalhes. Nada de ficar olhando foto na internet, tá? Porque às vezes a gente vê num tamanho pequeno, né? E a gente não consegue enxergar todos os detalhes. Então aqui a gente consegue perfeitamente enxergar todos os detalhes do nosso desenho e transformar esse desenho em um bolo. Bom, esse foi o terceiro passo, eu espero que você tenha gostado. E a gente vai agora para o quarto passo. Esse é o nosso quarto passo. E nesse passo eu vou esculpir o meu bolo, aquele bolo que eu preparei no primeiro passo, tá? E você pode ficar de olho em todas as dicas que eu vou dar por aqui, tá? Bom, eu imprimi numa folhinha de papel um molde do meu desenho, no caso aqui é uma flor, tá? Poderia ser qualquer outro que você preferir. E ó, com uma faquinha de cozinha, uma simples faquinha, eu vou vir contornando, ó, todo esse desenho, tá? Ó, eu posso ir segurando para poder ir contornando, tá? Quando eu tenho uma massa muito fofa, eu não consigo fazer isso, tá? Fica muito difícil esse processo. Quando eu tenho uma massa estável, ela me permite poder esculpir com maior tranquilidade, tá? Ó, bem simples, tá? Desse mesmo jeito, você consegue fazer outros bolos. Alguns bolos precisam de uma técnica mais específica, tá? Como esse é um bolo bem simples, então é super tranquilo de fazer. Ó, aqui eu vou esculpindo, né? Seguindo o meu desenho. Prontinho. Ó, e agora eu só vou retirar todas essas partes que eu não vou precisar usar. Eu quero que você preste bastante atenção nessa massa. Ó, eu tô retirando e ela não tá esfarelando aqui, tá vendo? Ela tá mantendo as propriedades da estrutura da massa, a estrutura que eu preciso. E eu fiz um corte simples. Tá vendo que é uma massa que não esfarela? Isso vai te dar uma perfeição no seu trabalho, né? Vou colocar esses pedacinhos de bolo pra cá. E esse bolinho aqui que sobra, gente, você pode aproveitar, tá? Você pode tomar com cafezinho, você pode vender bolo no pote com ele, tá? Você só vai precisar umedecer ele um pouquinho mais. Ó, então aqui a minha flor ainda não tá bonita, né? Eu preciso continuar dando forma para minha flor. Então, ó, eu vou arredondar ela aqui, ó, todos os cantinhos. Eu vou arredondar para poder dar uma forma para minha flor. Senão, vai ficar só com cara de bolo cortado no formato de flor. E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que seja um bolo esculpido, né? Então, ó, você vai arredondando todas as partes do seu bolo. Ó, veja que eu tô tirando massa e ela não tá esfarelando, né, ó? Porque é uma massa desenvolvida justamente para fazer bolo esculpido. Tá, ó? Você vai poder dando formas ao seu bolo. Deixando o mais arredondadozinho possível. Tá, ó? Eu vou descendo aqui nas pontinhas, ó. Vou tirando todas as pontinhas. Tá, ó? Esculpir sempre faz uma baguncinha, tá? Isso é normal. Por isso que você tem que fazer o bolo esculpido com bastante antecedência. Para que você possa ter tempo suficiente para você esculpir, para você produzir o seu bolo, o seu desenho, tá? Pensar na estrutura, na montagem. Tudo isso leva bastante tempo, tá? Não dá para pegar um bolo esculpido de última hora. Tem que ser pensado, projetado, tá?
E uma boa dica é você ter sempre um marceneiro por perto, né, para poder fazer os cortes os furos, né? Se você não tem uma furadeira, você pode mandar alguém furar para você, né? Um marceneiro, ele pode furar, tá? E eu vou colocando, ó, as sobrinhas de bolo para cá. Veja como o formato da minha florzinha já tá mudando, né? Ó, agora aqui embaixo eu também vou tirar um pouquinho, tá? Ó, você vai fazer um cortezinho na diagonal, tá? Ó, tirando um pouquinho dessa base desse bolo, tá? Você vai estar dando profundidade, ó. Veja a diferença dessa parte aqui para essa parte aqui. Pode dar um zoom. Posso ir? Pode. Ó, então eu venho tirando essa parte aqui, ó, com a faca na diagonal. Eu venho tirando aqui, ó. Tá fazendo esse detalhe aqui. Todos esses detalhes fazem toda a diferença, tá? Tudo vai deixar o seu bolo com um efeito muito mais bonito. Olha só. E é muito legal, porque onde eu passo a faquinha, corta e não sai arrancando pedaços de bolo. Isso é muito legal, ó. Eu posso tirar a massa de onde eu quiser, que não vai ter bolo esfarelando. Apenas vai cortar onde eu passei a faquinha. E faz na correria, professora, é isso ou não? Não, jamais. Não pode fazer nada de correria. Isso aqui tem que ser um bolo bem quando você tá com bastante calma, tá? Para que ele dê certo. Então você precisa fazer ele com bastante cuidado. Como os alunos aqui tá ficando muito com sono que a professora ficou calada, deixa eu ver aqui o que eu mais posso perguntar. É que eu fiquei concentrada, né? Ó. Mas, ó, você tá vendo como é fácil fazer esse bolo? Ó, aqui eu vou só modelando um pouquinho mais, né? Trazendo mais movimento aqui para as minhas pétalas, né? Na minha flor. Olha só, é um desenho super simples, mas olha como ele pode ganhando vida, né? Ficando mais bonito. Ó, vocês estão conseguindo ver direitinho? E aí, amor, tá tudo certo? Tá, graças a Deus, nada desfocando e nem a internet Não. caindo. Ó, então assim, aqui eu já tenho minhas pétalas, né, bem arredondada, né? O que eu vou fazer agora? Aqui no centro, ó, eu também vou dar uma profundidade. Então, ó, você pode marcar um círculo aqui, ó. E como que você vai fazer agora? Por fora do círculo, ó, você vem com a faquinha na diagonal, ó, tirando só um pouquinho, tá? Ó, com a faquinha na diagonal. Vou tirar toda essa parte aqui, tá? Ó. E agora, na parte de dentro do círculo, você também vai tirar um pouquinho dessa ponta, ó. Também com a faquinha na diagonal, tá? Pra que isso? Pra você dar profundidade, tá?
Ó, eu posso dar mais profundidade, tá? Essa técnica de profundidade você pode utilizar em qualquer tipo de bolo. E é bem legal, para não ficar aquele desenho batido, né? Aquele desenho todo plano, você pode ir dando movimentos. Olha só. Tá vendo como já deu uma bela abertura aqui? Tá vendo como já deu uma profundidade aqui? Vai ficar bem mais evidente quando a gente colocar o ganache, tá? Vai acabar a aula aí ou não? Esse foi o fim do nosso quarto passo. E agora eu vou dar uma limpadinha aqui em tudo pra gente poder dar continuidade a esse bolo, tá? Vem aí um passo muito importante. Você precisa prestar bem atenção em todas as dicas, tá bom? Beijão! Bom, agora a gente vai começar o quinto passo. Esse quinto passo também é super importante, porque você precisa blindar esse bolo para poder receber a pasta americana. E essa blindagem eu faço de um jeito diferente. Aqui eu já tenho o meu ganache. E esse ganache, ele é feito sem creme de leite, tá? Ele é feito com água. Porque a água, ela vai... eu tô tirando a gordura do creme de leite, então o meu ganache vai ficar mais firme para poder resistir a temperaturas altas, né? A gente sabe que aqui no Brasil as temperaturas podem variar bastante e em dias quentes o ganache sem água é uma ótima opção. Por isso que eu estou utilizando ele hoje, tá? Então, ó, eu preciso, já até comecei por aqui, eu preciso passar todo esse ganache no meu bolinho, tá? Pode ser uma camada mais fina e depois você vir passando uma outra camada mais firme, mais grossa, quer dizer. Tá, ó. Então, eu vou passando o meu ganache aqui, mantendo a forma da minha flor, tá? Muito importante isso. Ó. Nesse momento, você precisa agora passar todo o seu ganache na sua flor ou no bolo esculpido que você estiver fazendo. Você precisa passar bem esse ganache. Passa como eu falei, você pode passar uma camada mais fininha primeiro e em seguida passar uma segunda camada mais grossinha. Se no ambiente que você estiver trabalhando tiver muito frio, então é bom que você faça esse ganache, faça essa aplicação aos poucos, porque pode endurecer muito rápido. Mas se não tiver num ambiente muito frio, você pode fazer uma boa parte, depois você vem alisando para poder fazer o restante. Não tente fazer a flor toda de uma vez, tá? Porque pode endurecer e aí vai ficar muito difícil de você alisar e tirar alguma imperfeição que tenha ficado, tá? É super importante nesse passo que você deixe o mais lisinho que você conseguir, porque quando a pasta americana entrar, ela vai moldar exatamente como o bolo está. Então, se tiver com buraquinhos, com degraus de ganache, então vai dar para aparecer na pasta americana, tá? Nesse momento é super importante que você gaste um pouco mais do seu tempo para alisar o seu ganache. Aqui eu estou usando uma folhinha de acetato que vai me ajudar a chegar em pontinhos que eu não consigo. Porque como esse bolo ele tem muitas formas, então talvez uma espátula não consiga alisar tudo. Então, onde eu preciso de ajuda, eu uso a folhinha de acetato. Você também pode usar um papel toalha, ou um papel guardanapo, ou até mesmo a sua luva, para chegar em determinados pontos que você não conseguir alisar. Então você pode utilizar esses utensílios, né, para te ajudar a deixar o seu bolo mais lisinho, tá? Feito isso, depois que você passar todo o ganache no seu bolo, é muito fácil, você só precisa abrir uma pasta americana, tá? Eu não abri aqui para vocês, para poder ficar mais rápido o vídeo, né? Mas você vai poder abrir uma pasta americana. Eu uso uma pasta americana que eu compro pronta já, industrial. Você pode utilizar ela branca mesmo, ou tingir da cor que você quiser, utilizando corante em gel, tá? É só abrir a sua pasta americana em cima da sua bancada e colocar sobre o seu bolo. Para essa pasta americana não grudar na bancada, você pode colocar um pouco de amido de milho, tá? Na bancada, para que não grude a sua pasta americana.
E aí, depois que você fizer isso, é só colocar sobre o seu bolo. É muito simples. A pasta americana, ela vai moldar, assim que você colocar ela em contato com o seu bolo, ela vai tomar a forma do seu bolo, tá? É muito simples. E isso pode variar muito, né, de acordo com o bolo que você estiver fazendo. Se você sentir um pouco de dificuldade em fazer bolos grandes, você pode fazer por pedaços dessa pasta americana e depois você emendá-los, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho você emendar a pasta americana, mas também é possível. Agora aqui eu já estou passando a minha segunda camada para finalizar. Já passei a primeira. Só que quando a gente passa a primeira camada bem fininha, fica aparecendo os pedacinhos de bolo, de farelo de bolo. Então, por isso que é necessário, às vezes, passar a segunda camada, tá? Eu mantenho o meu ganache sempre em cima de uma água quente, de um banho-maria, mesmo fora do fogo, só para manter o meu ganache aquecido, porque como ele é feito sem creme de leite, então ele endurece muito rápido. Então, eu preciso manter ele molinho enquanto eu estiver trabalhando. Por isso que eu deixo ele sempre sobre um potinho com água quente, tá? Olha só, eu já passo a folhinha de acetato e já me ajuda muito, porque ela toma a forma do meu bolo, tá? Ó, vou dando umas apertadinhas com o dedo também, com a espátula, para me ajudar a tomar essa forma, tá? O maior desafio do bolo mesmo é dar forma a ele, né? Deixar ele com as características que você quer e acertar na massa e no recheio. E na blindagem, são os passos mais importantes. Depois que você faz isso, é mais tranquilo de você decorar, colocar pasta americana. Isso é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. O tempo maior mesmo gasto é antes da pasta, né? Porque precisa ficar super perfeitinho. Olha só, eu só coloquei a pasta americana em cima e ela já automaticamente toma a forma do meu bolo, né? Eu não preciso fazer nada, eu só apoio ela em cima do bolo e ela já toma a forma. Depois é só você tirar os excessos que fica na parte de baixo com a ajuda de um estiletinho ou um bisturi. Você vai tirando os excessos e dando os acabamentos finais, né? Que é tirando alguma imperfeição que tenha ficado. Olha só, é muito simples de fazer, muito fácil. E a gente consegue um efeito muito bonito. Olha só. Enquanto tá com o ganache, fica um pouco feio, né? Assim a gente não consegue ver a beleza do bolo. Mas depois que a gente cobre com a pasta americana, aí sim a gente consegue ver o quanto que o bolo fica bonito, fica com vida, né? E já fica bem legal. E você pode fazer no formato que você quiser. E você vai ter aí desenhos lindos. Muito legal, olha só. Aqui no meio de cada pétala, né, da minha flor, eu vou fazer alguns vincos com a estequinha, né? Só para dar um efeito mais bonito, né? Para fazer aquelas marquinhas da pétala. Então, eu vou fazendo uns risquinhos, ó. Tá? E depois que eu fizer esses riscos, eu posso vir com um pouquinho de corante em pó, um pincelzinho, ó. Então, eu sujo o meu pincel, tiro o excesso, e aí eu vou preenchendo essas cavidades que eu fiz, para dar um efeito de profundidade, fica bem legal, e para dar uma vida a mais na minha flor. Nesse momento, você pode decorar a sua flor como você preferir, tá? Como você desejar e achar mais bonito. Você pode usar a sua criatividade para dar vida à sua flor. Eu passo um pouquinho aqui também no miolo. E essa parte que eu coloquei agora, ela não vai ficar tão aparente, porque eu vou colocar ainda o miolinho da flor, de outra cor, tá? Mas aí eu gosto de colocar para dar uma profundidade também. Olha só, aqui eu peguei um pedacinho de pasta americana. Eu tô manuseando ela primeiro para ficar bom, para ficar maleávelzinho. Eu faço um círculozinho, achato ele, deixo ele mais achatadinho para poder ficar de apoio para mim. Olha só, me desci com um pouquinho de água. Vejo se tá grande ou se tá pequeno. E aí eu encaixo em cima da minha flor. Olha só. Com as mãos eu vou ajudando a modelar, né?
a ficar exatamente no formato que eu espero. Você pode parar por aqui, colocar só uns brilhinhos, ou você pode dar um rostinho para sua florzinha, fazendo 2 cavidades, ó, com um boleador, e aí você pode colocar olhinhos, boquinha, né, narizinho, da maneira como que você preferir. Fica bem bonitinho também. Você pode pegar uma pastinha americana, né, da cor que você desejar, para fazer os olhinhos. Para fazer a marcação da boquinha, você também usa uma estequinha. Pode colocar sobrancelhas. E aí você pode decorar a sua flor do jeito que você quiser. Pode soltar a imaginação e fazer ela bem bonita, que eu tenho certeza que todos os seus clientes vão amar. Eu espero que você tenha gostado desse passo e fique ligadinho nos próximos passos, que vem muita coisa interessante ainda por aí. Lembrando que no final da aula eu vou mostrar um super bolo que desafia a gravidade. Eu tenho certeza que você vai adorar. Agora é hora do nosso 6º passo. Mas antes de começar a falar do 6º passo, eu quero te falar que no final dessa aula, no final dos 7 passos, eu vou te mostrar um bolo que desafia a gravidade. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, não sai daí, fica ligadinho. Bom, no 6º passo, agora, eu quero te falar como transformar o bolo em um negócio lucrativo, né? Formação de preço. Quando a gente está vendendo um bolo comum, um bolo simples, que todo mundo pode fazer, esse bolo ele vai ter um valor. Agora, quando você vende um bolo que só você é capaz de fazer, esse bolo sim, você vai vender num outro valor. Porque você está agregando ali não só ingredientes, mas o valor artístico, o valor que só você pode fazer, né? Só você pode dar aquele toque naquele determinado bolo. E isso é o que vai fazer você diferente das demais, tá? Para você formar o seu preço num bolo comum, você só vai colocar todos os seus ingredientes na ponta da balança, né? Você vai ver quanto que você gastou naquele bolo e você tem que multiplicar por 4, tá? Esse é o valor que você pode cobrar na sua região. Se você vê que esse valor ficou muito caro, você pode multiplicar por 3, tá? Se você está começando, então é bom você multiplicar por 3. Depois que você já tem sua clientela, aí você pode cobrar o valor que todos cobramos, que é vezes 4, tá? Quando você faz um bolo esculpido, um bolo artístico, um bolo que não tem forma de bolo, esse bolo, ele já é muito mais caro do que o comum, tá? Então, você vai ter que agregar aí o valor da sua mão de obra, né? Um bolo esculpido, ele leva muito mais tempo para ser feito do que um bolo comum. E isso tem que ser levado em consideração por você, tá? Então, quando você for fazer um bolo esculpido para o seu cliente, coloque nele valor, tá? Agregue valor ao seu produto. Já saiba de cara que você não pode cobrar nele o mesmo valor. O bolo esculpido é um trabalho que dá muito dinheiro, porque são poucas pessoas que fazem. E as que fazem se destacam dentre as demais, tá? Então, o 7º passo e a 7ª dica que eu deixo para você é: aproveite o bolo esculpido para você ganhar dinheiro, tá? Para você fazer diferente e você ganhar muito dinheiro, tá bom? Espero que você tenha gostado do 6º passo, né? E vamos para o 7º passo agora. Bom, agora chegou o nosso 7º passo. Nesse passo, eu quero te falar como que você pode vender o seu bolo. Não adianta você ter o melhor produto do mundo se ninguém sabe que você tem, né? Então, vamos jogar seu produto nas redes sociais. Mas não é só colocar lá de qualquer jeito não, tá? Tem que ter uma boa foto, tem que ter uma boa legenda e você tem que cativar o seu cliente naquela foto, tá? Então, capriche quando você for tirar a foto dos seus bolos, dos seus produtos, tá? Tem que ser uma foto bem iluminada, uma foto que tenha uma boa definição, que a cliente possa ver todos os detalhes do seu bolo. Às vezes um bolo tá super bonito, mas por causa da foto ser mal tirada, de ser uma foto feia, deixa o bolo desvalorizado. Então você nem consegue cobrar tão caro naquele bolo, nem o valor justo.
Porque os clientes vão te encomendar primeiro pelas fotos que ele vê, né, sua. Então, capriche na sua foto, tá? Na sua fotografia. Outra coisa bem interessante para você vender o seu bolo você não tem que participar apenas de uma rede social, você tem que usar todas as redes sociais do momento, tá? Então, algumas delas é o Instagram, que você pode utilizar bastante, Facebook, YouTube também, você consegue divulgar os seus produtos no YouTube, tá? O Twitter também é muito legal, mas não muito para fotos, tá? Para foto que a gente está utilizando bastante hoje é o Facebook e o Instagram. Então você tem que alimentar as suas redes sociais diariamente, tá? Mesmo que você não tenha uma encomenda, você pode fazer um bolinho na sua casa para você, para sua família, e aí você tira foto e vai montando o seu catálogo, tá? Você pode fazer um bolinho por mês e aí todo mês você vai alimentando ali, criando o seu catálogo, né, de produtos só seu. É muito importante que você não use os produtos dos outros, tá? Você tem que usar os seus próprios produtos para divulgação. Isso dá um problema muito grande e você acaba sendo... você perde credibilidade com seu cliente quando você usa a foto de outra pessoa, tá? Então não faça isso. Agora me fala, você tá ou não super ansiosa para ver o bolo que desafia a gravidade? Quer ver? Então eu vou te mostrar.